A revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje a lição número 10, Álcool e Vestimentas. Vamos ler esse versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, esse versículo que fala sobre a santificação, eu escolhi colocar neste estudo específico sobre álcool e vestimentas. Por quê? Porque aqui nesses próximos estudos a coisa vai partir para um lado um pouco mais concreto. Porque até agora a gente falou muita coisa assim, a maioria do que a gente falou até agora foi um tanto teórico, quer dizer, falando sobre Satanás, sobre os demônios, sobre legalismo, sobre o espírito, a alma e o corpo, santificação dos pensamentos e tal, tudo bastante teórico. Ok, semana passada já tivemos sobre a língua, né, as palavras, o nosso modo de falar, ok, já é algo concreto também. Mas devagarzinho vamos passar para algumas coisas mais concretas. E, na verdade, a santificação ela tem que ir para o lado concreto. Não pode existir uma santificação apenas espiritual. Né? Dizer, no meu espírito eu sou totalmente santo. Né? O meu corpo eu faço tudo que não presta, mas no espírito eu sou santo. Quer dizer, não dá. Não bate. Quer dizer, nós não podemos nos separar, não podemos pegar nossa alma e botar numa caixa ou uma coisa assim. Quer dizer, não dá para separar o corpo, a alma e o espírito. Quer dizer, nosso corpo acaba fazendo aquilo que nossa alma determina. Então, o que o nosso espírito determina. Então, está tudo, vamos dizer, de um certo modo relacionado. Claro que a gente também faz coisas que às vezes a gente não quer, e coisas sem querer e assim por diante. Então, esses dois assuntos, álcool e vestimenta, são assuntos muito polêmicos, muito difíceis. Quer dizer, cada vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu tremo bastante, bem bastante, porque o perigo, né, de se tornar legalista é muito grande. De chegar a querer dizer, se tu fizer isso aqui, então isso é pecado e você vai para o inferno. Né? Quer dizer, seria, vamos dizer assim, um modo como os legalistas costumam abordar certos assuntos. Né? Tal coisa é pecado, não pode fazer, é pecado. Né? Então as pessoas que não entendem, que não se aprofundam, que não entendem o sentido da coisa como um todo, da Bíblia como um todo, então existem muitas pessoas que acabam dizendo, ok, então eu não faço isso. Por quê? Porque o pastor falou que é pecado. Ok, é bom confiar no pastor, mas também existem pessoas que, né, aí acabam ou fazendo as coisas escondido, para que o pastor não perceba que elas estão fazendo aquilo, e aí tem outros que também ficam torcendo que mude o pastor, para que venha um que seja menos exigente, vamos dizer assim, né? Então tudo isso é muito, né, antibíblico. Não é por aí. Quer dizer, se a gente faz ou não faz uma coisa, não é porque alguém está proibindo a gente de fazer, mas porque a gente entende que aquilo não agrada a Deus, ou porque aquilo não beneficia a nossa vida espiritual. E também na questão, por exemplo, do álcool, né? A gente até agora não encontramos em nenhum lugar escrito que é proibido beber uma bebida alcoólica. Diferente do que outras coisas. Quer dizer, temos aí Gálatas 5,19, que deixa certas coisas muito claras, né? Adultério, prostituição e roubos e outras coisas. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Então tem várias coisas na Bíblia que é muito claro que não pode, o cristão não pode fazer certas coisas, que é um pecado para a morte, né? Como um dos autores bíblicos fala, pecado para a morte. Ou seja, pecado que leva para o inferno. Então, tem coisas que são, de fato, proibidas, vamos dizer assim. Né? Acho que até proibido é uma palavra que eu próprio não gosto dessa palavra, proibido, porque, de novo, tem um gosto de legalismo, quando se fala de uma coisa proibida. Não é isso. Quer dizer, nós temos que ter o coração de Deus. Se um cristão
não faz certa coisa, então ele deixa de fazer aquilo, não porque é proibido e que ele se sente ameaçado, se eu fizer isso, eu vou ser castigado. Não, ele deixa de fazer alguma coisa porque ele entende que Deus tem nojo daquilo. E que para ser amigo de Deus, né, e fazer coisas que Deus tem nojo, não dá certo. Então, né, esse é o motivo. E então, para a gente refletir sobre alguns assuntos mais concretos, como a questão de álcool, né? Tem também um versículo que fala de bons costumes, né? Que é bom a gente praticar os bons costumes, ter costumes bons, costumes cristãos. Ou seja, ter um comportamento mais regrado, né? Um comportamento mais decente, que isso é algo benéfico para um cristão. Não, né? Não é uma questão de colocar regras. As pessoas que se apegam a essas regras, elas acabam caindo. Quando mudam para outra cidade, quando vão morar longe da igreja, elas acabam caindo, porque elas sempre faziam aquilo porque o pastor estava exigindo, que o pastor ficava em cima delas, ou porque ela tinha medo que os outros vissem ela fazendo tal coisa. E aí, mas quando está longe, né, quando vai viajar de férias, aí está longe, aí faz o que não deve, né, porque não tem ninguém olhando, porque não tem ninguém vendo, né. Então, isso é uma coisa de pessoas, né, que não pensam, porque se a gente está longe, Deus está vendo, Deus está em todo lugar, Deus não está só na cidade onde a gente mora, Deus está em todo lugar, né. Então, Deus é que está vendo, a gente faz as coisas para Deus. Então, não falar sobre essas coisas concretas, né? Eu poderia simplesmente dizer, não vou falar sobre isso, sobre álcool, sobre roupas, não vou falar, porque isso incomoda as pessoas. Então, o que eu faço? Eu não vou falar, né? Mas isso seria irresponsável, porque são áreas muito perigosas, vamos dizer assim, áreas onde ali acontecem perigos muito grandes. Existem outras áreas menos perigosas, que também são ruins, também são complicadas. Então, eu peguei aqui só coisa mais perigosa, as coisas mais terríveis para a gente falar. E o restante, né, eu vou deixar tudo na mão de cada um dos meus discípulos, que tem que ter discernimento, que a gente precisa ter discernimento por si mesmo. Mas tem coisas que são muito óbvias, muito gritantes. Essas regras comportamentais... Não, deixa eu colocar primeiro esse aqui, tarefa da igreja. Tarefa da igreja. A Bíblia nos ensina que irmãos e igrejas têm a tarefa de exortar seus membros a abandonarem costumes mundanos. Então é uma tarefa de discipuladores ou de pastores alertar as pessoas contra costumes mundanos para a salvação, para que as pessoas alcancem a salvação. Se as pessoas acharem, mas eu nem sabia que isso aqui era errado e tal, né? Vão acabar se envolvendo em coisas erradas e vão acabar perdendo a salvação. Eu não estou dizendo que porque a pessoa bebe um pouco de álcool vai perder a salvação, não é isso, né? Mas é todo um processo, vamos dizer assim. Então é uma responsabilidade que pesa sobre a gente falar também de coisas concretas, falar de hábitos, de costumes concretos. Tudo tem a ver com coisas concretas, quer dizer... se uma pessoa só deixa um certo hábito porque o pastor falou, olha, tal hábito não é bom, mas ela própria não analisa todos os seus hábitos, tudo que ela faz, pensando, será que isso é bom, será que isso é ruim? Né? Então, ela não entendeu ainda o Evangelho, não entendeu o que significa ser, né, guiado pelo Espírito Santo, ser orientado pelo Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Ok, próximo título, listagens de costumes cristãos. Então, eu quando tinha lá meus 16 anos de idade, eu tinha isso na cabeça. Tinha mais ou menos essa visão, não sei de onde é que eu tirei essa ideia, né, de que eu tinha que fazer para mim uma espécie de lista. Coisas que eram erradas, coisas que eu não devia fazer. Então eu tinha... consciência de que algumas coisas não eram certas, que Deus não gostava, por exemplo, de televisão. Eu, para mim, tinha consciência que Deus não gostava daquilo. Então eu ficava tentando achar um versículo na Bíblia que provasse aquilo, né? E assim eu estava tentando achar versículos na Bíblia que provassem
que tal coisa era pecado, o que não era pecado, e aí eu ficava indo atrás das pessoas perguntando: o que você acha? Tal coisa é pecado? Tal coisa é pecado? Não é? Né? Fazendo tipo uma lista mental de pecados, né? E só quando, vamos dizer assim, que Deus fez o milagre da nova vida no meu ser, que o Espírito Santo veio morar no meu coração, é que eu, né, comecei a entender que não é por ali. Quer dizer, a gente deve deixar muitos hábitos, muitos costumes, mas a gente não deixa eles porque tem um versículo na Bíblia que fala, que tem outro versículo, quer dizer, tipo legalista. Claro que a gente, né, Deus vai falar com a gente através de algum texto, mostrar que certas coisas são erradas. Mas naquela época, né, há 2000 anos atrás, não existia televisão, então você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que fala Deus odeia a televisão, né, uma coisa assim. Quer dizer, a gente já vai ter que analisar, peraí, o que passa na televisão, que coisas que estão lá dentro, será que aquilo beneficia a minha vida espiritual e tal? Então, e que a gente já tinha comentado sobre capacidade medial, né? E, então, essas listas de pecados, isso leva também à morte espiritual. Cristãos que vivem na base de regras afundam na fé, pois se afastam da direção do Espírito Santo. Quer dizer, existem pessoas que fazem isso lá, uma listinha. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E aí ficam cumprindo aquilo. E aí com isso, elas esquecem, vão esquecendo devagarzinho de perguntar para o Espírito Santo se o que é que o Espírito Santo quer que a gente faça ou deixe de fazer. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, as pessoas que são legalistas, que ficam lá se apegando às coisas escritas, parágrafo tal proíbe isso, parágrafo tal proíbe aquilo, elas acabam naufragando na fé, elas acabam se tornando, né, advogados espirituais, vamos dizer assim. Eles acabam, o que eles têm tudo na cabeça, um monte de regras morais, e na verdade acabam deixando de fazer um monte de coisas que Deus quer que eles façam, né? Como eu te expliquei outra vez, não fazer o que Deus não quer que a gente faça é uma parte importante, mas a outra parte é fazer o que Deus quer que a gente faça, e isso os legalistas acabam perdendo. Então, o que o álcool tem a ver com isso? Então, eu coloquei uma nota de rodapé ali embaixo, Focus.de, Saúde, Ratgeber, Psychologie, Sucht, Deutsche Studie, Alkohol ist 114 Mal tödlicher als Marihuana. Então, ali alguém fez um estudo que comprova que o álcool mata 114 vezes mais do que marihuana. O que é a marihuana? Eu nem sei, né? Porque eu conheço tão pouco sobre drogas. Deve ser maconha, né? Álcool mata 114 vezes mais do que maconha. Né? Então, qual é um pai que ofereceria maconha para os seus filhos? Né? Pouquíssimos, né? Agora, muitos pais oferecem álcool para os filhos. Né? Por quê? Porque a maconha ela faz a pessoa ficar lá, alguns, né, que usam maconha, param de trabalhar, ficam só em casa, ficam lá fora da realidade, não tem mais vontade de fazer nada, perde o emprego, e, enfim, né, decai totalmente. Né? Agora tem muitos que estão tomando álcool e não sofrem essas coisas. A maioria dos que tomam álcool está lá levando uma vida mais ou menos normal, vamos dizer assim. Então, por que as pessoas não percebem esse grande perigo do álcool? Porque são coisas sutis que vão acontecendo. Coisas sutis e que acontecem também muito dentro de casa. Por exemplo, acidentes de trânsito. Qual é a pessoa que tomou ali uma cerveja, andou de carro, bateu, matou alguém e vai lá e diz: olha, policial, eu sou culpado, matei essa pessoa, por quê? Porque eu tomei uma cerveja antes de sair de casa. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Por quê? Porque aí vai direto para a cadeia. Beber embriagado, matar uma pessoa. Então ele vai fazer de tudo para que a polícia não perceba que ele tinha bebido. Então o que acontece? Que muitos acidentes mortais nem estão registrados na estatística como sendo consequência do álcool. Porque as pessoas não querem admitir.
Ou então no trabalho, está trabalhando numa máquina, acaba sofrendo um acidente, perdendo um dedo, perdendo uma mão. Por quê? Por falta de concentração, não se concentrou, não prestou atenção. Por quê? Porque tinha bebido álcool. Agora, quantas pessoas vão dizer, eu sofri esse acidente porque tomei álcool, né? Pouquíssimos iriam fazer isso, porque aí também o seguro não vai pagar, né? Porque é culpa própria. Então, as pessoas estão escondendo isso. Brigas nas famílias. Quantas famílias estão ali brigando? Por quê? Porque algum tomou álcool e aí, né, a língua ficou solta e começou a dizer coisas que machucam as outras pessoas. Então, quem é que iria dizer, nós brigamos por quê? Porque nós bebemos álcool, né? Então, pouquíssimos iriam admitir isso. Sexo pecaminoso seguido de abortos, né? Ou seja, porque pessoas bebem álcool, ficam mais, vamos dizer assim, mais abertas a fazer coisas que elas sabem que não se deve fazer. Aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo gravidez indesejada. Aí acaba acontecendo o quê? Abortos. Né? Aborto, que é uma coisa bem terrível, que é, né, matar uma criança indefesa. Né? Ou ser mãe solteira, que é uma coisa também muito ruim, ou seja, né, ter que criar um filho sozinha. Né? É muito ruim por causa disso também. Né? E muito, né? Quer dizer, uma mãe solteira ela vai ter bem poucas chances, por exemplo, de casar, de encontrar um homem que aceite um filho, alguma coisa assim, vai ser muito, muito mais difícil. Então, muitas acabam preferindo fazer um aborto, né, para ter mais chances, vamos dizer assim, ou para não ter um incômodo, né, um filho para criar. De novo, estou enfatizando aqui uma possível consequência do álcool. Não quer dizer que toda pessoa que tomou álcool logo vai virar uma mãe solteira, ou toda pessoa que toma um álcool logo vai fazer um acidente de trânsito. Não, exatamente porque são coisas que acontecem lá com 0,1% das pessoas. Sim, mas se tu tomar 1000 vezes álcool, ou seja, um álcool por dia durante 3 anos, então a chance de que aconteça alguma dessas coisas, então vai sempre aumentando, né? Ou então, por exemplo, pobreza, né? Pessoas que bebem, aí não conseguem arrumar um emprego tão bom, ou perde o emprego por falta de atenção, ou por chegar atrasado e tal e coisa, e aí acaba no quê? Decadência financeira, né? Não tem mais tanto dinheiro, fica pobre. Casamentos arruinados, né? Brigas ou, enfim, pela própria pobreza, né? Não tem dinheiro para manter a família, acaba a mulher indo embora, porque o marido bebe, né? E não tem dinheiro. As crianças estão passando fome. Crianças traumatizadas, quer dizer, né? Pais separados, por quê? Talvez por causa do álcool. Crianças traumatizadas. Então, o que leva de novo aqui, notas ruins na escola. Notas ruins na escola, quer dizer, se uma criança, os pais dela brigam porque o pai bebe, a criança tira notas ruins na escola, porque está, né, preocupado com os pais que estão brigando. E isso vai levar com que a criança, por sua vez, tenha né, menos chances no mercado de trabalho, menos chances de se desenvolver, de fazer uma faculdade, coisas assim. Quer dizer, as consequências elas se espalham muito, elas, né, se espalham para todos os ramos da vida das pessoas. Só que as pessoas não estão percebendo, porque cada um pensa, não, mas eu só tomo um pouco, eu me controlo e tal. Né? Esse sistema destrutivo é mantido pelas mentiras da propaganda, né, que na verdade são do diabo. Que a propaganda ela coloca lá fotos de pessoas bebendo, felizes, contentes e ricas e bonitas, né? E aí as pessoas pensam, se eu beber eu também vou ser tão bonito e tão rico que nem aquele. Né? Claro que ninguém pensa isso conscientemente, isso é um processo inconsciente das imagens que as pessoas enxergam, né? Mas que é algo que é o diabo que está fazendo. O que o diabo ele quer? Né? Ali está escrito, João 10:10, o diabo não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então o diabo está querendo destruir. E né, se o diabo aparecesse para uma pessoa e dissesse, olha, meu objetivo é acabar contigo o mais rápido possível. O que você acha? Vamos fazer suicídiozinho aí, rápido, né? Aí todo o meu trabalho está economizado, né? Quer dizer,
a maioria das pessoas diz, não, tá louco, né? De jeito nenhum, eu quero é viver, né? Então, o que o diabo faz? Ele procura métodos mais sutis, né? De destruir as pessoas. Para alguns, ele chega e fala assim, olha, usando drogas, né? A maioria diz, não, drogas são uma coisa ruim, drogas, né, matam, drogas destroem a vida das pessoas e tal, né? Então, a maioria das pessoas não aceita, mas sempre tem alguns que aceitam e aí o diabo consegue fazer o serviço dele. E o álcool também, né, é um método, como diz aqui, 114 vezes mais mortal do que né, maconha. Mata mais gente no final das contas. No final das contas, quer dizer, né, de modo indireto, por meios, né, enfim, acidentes e outras coisas acabam gerando que pessoas morrem indiretamente porque alguém usou, porque alguém bebeu. Então, o álcool é uma das invenções diabólicas bem fortes. Então, ok, agora vem uma pergunta, um título: por que seguidores de Jesus não devem consumir álcool? O que eu escrevi, né? Não devem consumir álcool, talvez deveria escrever não deveriam consumir álcool. Então, a Bíblia não proíbe. Se um cristão bebe álcool, ele não vai para o inferno por causa disso, mas temos que falar sobre o assunto para pensar. Aqui, Lucas 21:34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. São conselhos. O primeiro conselho de Jesus, o segundo do apóstolo Paulo, cuidado com a embriaguez, né? Cuidado com a embriaguez. Quer dizer, muitos vão dizer, cuidar para não exagerar, a gente não pode beber demais. Ok, concordo, né? É o que está escrito aqui. O que a Bíblia condena é a embriaguez, de todo jeito. Efésios 5, né? Gálatas 5:19, né? Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então, claro, bêbados, né? Bêbados é um pecado, né, mortal, quer dizer, é um pecado para a morte. Isso, né, a palavra, a expressão pecado mortal não foi a Igreja Católica que inventou, é a Bíblia, né, que fala pecados para a morte. Pecado para a morte é ser bêbado. Mas qual é o limite entre não ser bêbado e ser bêbado, né? Aqui você poderia discutir sobre isso. A partir de que ponto uma pessoa pode ser considerada um bêbado? Né? Claro que a maioria diz, se a pessoa cair na sarjeta e coisa e tal, né? Isso já é um extremo. Quando a gente reconhece que o álcool é uma arma que o diabo usa para destruir a vida de muitas pessoas, claro, não a nossa, mas de muitas pessoas. Então, será que nós, né, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas estão usando armas, né, de fogo a todo instante. Armas de fogo, quer dizer, as pessoas têm liberdade, cada um tem direito de comprar armas de fogo. E então todo mundo vai lá comprar armas de fogo. E aí às vezes acontecem acidentes, né? Acidentes que uma criança vai lá e mata 10 outras crianças na escola, né? Aí todo mundo, que triste, que horror, né? Como que pôde esse jovem ser tão malvado, fazer algo tão terrível, né? Agora, vamos dizer assim, no Brasil isso não acontece. De, né, um jovem lá entrar na escola, pegar uma arma lá e matar 10 colegas, matar professor, né? Quer dizer, não acontece por quê? Porque os jovens brasileiros não são tão malvados como os americanos, né? Não, é porque os americanos têm muito mais acesso a armas, né? E mais ou menos a mesma coisa em relação ao álcool. Quer dizer, se menos pessoas usarem o álcool, menos mal ele vai fazer. Né? Também na vida do cristão. Então, se a gente procurar se manter mais afastado do álcool, nós é que vamos ser beneficiados. Então, pessoas que gostam de andar, vamos dizer assim, perto dos limites, ok. É uma decisão pessoal. Andar perto do abismo. Andar perto do abismo não significa que tem que cair no abismo. Ok, mas de repente seria mais sábio procurar se afastar
do perigo do abismo. Próximo título, culpa. Culpa. Jovens são seduzidos ao consumo de álcool pela propaganda por um pai ou mãe ou parentes ou conhecidos. Que culpa terrível pesa sobre os ombros de tais pessoas. Lucas 17:2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e lhe fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Lucas 17:2. Então, atafona quer dizer moinho, né? Ou seja, uma pedra de moinho, uma pedra bem grande, né? Amarrado no pescoço, jogado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Quer dizer, a gente pensar que a gente tem uma responsabilidade sobre a vida das outras pessoas. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou para Caim, né? Onde está Abel? Né? Ele respondeu, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele quis dizer assim, né? Eu não sou pai do meu irmão, né? Quer dizer, eu não tenho responsabilidade sobre ele, né? Mas esta não é a verdade. Quer dizer, nós temos responsabilidade sobre as outras pessoas. Deus nos colocou numa sociedade. Nós não somos pessoas isoladas. Nós não somos uma ilha. Uma pessoa não é uma ilha. Nós somos seres sociais. Então, nós devemos procurar influenciar as pessoas para o bem e não para o mal. Então, se alguém, né, leva uma pessoa ao mal, influencia uma pessoa ao mal, ela vai ser castigada por isso. E aqui, essa comparação, ela fala sobre isso. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Quer dizer, melhor, o que é melhor? Está comparando duas coisas. Está comparando o quê? O castigo no juízo final. Assim eu entendo. Quer dizer que uma pessoa, né, quase agora tentando traduzir em palavras mais simples, é melhor uma pessoa se suicidar do que levar uma outra pessoa, uma pessoa pequena, ou seja, uma pessoa fraca na fé, cometer uma coisa errada, cometer um pecado. Então, eu entendo assim, que toda pessoa que bebe, todo bêbado, ele não levantou de manhã, um dia desses, e disse, sabe o que, eu vou começar a beber e vou me tornar um bêbado. Claro que ninguém começa desse jeito, mas sim, ele viu alguém beber, ou talvez uma propaganda na televisão, ou um parente, um amigo, um pai, achou aquilo bonito, aquilo interessante e começou a beber, pensando, beber é algo para os fortes, né? Beber quem bebe é forte, é feliz, né? Porque olha só as pessoas que bebem, estão lá rindo porque estão felizes, né? Não sabe que a bebida leva as pessoas a rir porque tira o raciocínio das pessoas, eles só começam a pensar besteira, por isso que estão rindo os que bebem. Então, as pessoas acham, olha, estão rindo, são felizes, quem bebe é feliz. Então, tem muitos que começam a beber por causa disso, muitos jovens, né, começam, e aí acabam se tornando alcoólatras, mesmo que talvez o pai só bebia lá um pouquinho, mas o filho acabou se tornando alcoólatra. Mas quem é o culpado perante Deus por aquele jovem ter se tornado alcoólatra? Quem levou ele a fazer isso, quem deu o exemplo, quem incentivou ele a fazer perante Deus. Então, por isso, um crente ele não deveria usar bebida alcoólica, eu penso por causa disso, porque já pensou, né, nós queremos ser pessoas maduras na fé, nós queremos ser exemplos. Então, um pastor de todo jeito, quer dizer, eu sou pastor, imagina eu estou tomando, suponhamos que alguém, né, se eu tomasse, o que eu não faço, mas que se eu tomasse ali um copo de vinho, e algum jovem visse eu fazendo isso, e esse jovem acabasse se tornando um alcoólatra. Então, a culpa que iria pesar sobre mim iria ser muito maior. Por quê? Porque ele ia dizer, eu vi o pastor tomando álcool. Então, isso seria
uma coisa muito forte, né? Agora, eu creio que isso conta também para pessoas normais, quando alguém diz, não, meu pai toma cerveja, né? Quer dizer, também é uma pessoa de respeito, também é uma pessoa que deveria ser um exemplo, um pai, né? Então, tudo isso não é bom. Vamos tentar resumir aqui essa primeira parte dessa aula, onde que eu falei sobre o álcool. O primeiro ponto era a tarefa da igreja. Não, o primeiro ponto era que não devemos falar apenas sobre santificação de modo teórico, temos que falar de coisas concretas. Segundo ponto, tarefa da igreja, quer dizer, a igreja deve exortar os membros da igreja a abandonarem costumes mundanos. A Bíblia fala isso. Então, a igreja que não alerta os seus membros, cuidado com o mundanismo, cuidado com hábito tal, que são hábitos que podem levar a uma decadência espiritual, né? Então, é uma tarefa da igreja. O terceiro ponto, a listagem de costumes cristãos, que a minha tarefa aqui com essa lição sobre o álcool e vestimentas não é fazer uma lista, dizer, olha aqui, vamos acrescentar na lista de pecados o álcool, alguma coisa assim. Não é esse o objetivo. O objetivo é refletir, a gente analisar, a gente entender que isso é algo mundano, ou seja, o diabo ele usa o mundo para tentar destruir as pessoas. E quando a gente faz uma coisa daquele sistema, a gente acaba sendo parte daquele sistema. A gente não deve usar as armas do diabo. Então, o mundo ele pinta tudo bonito. Tomar álcool é a felicidade. Mas ele quer destruir, o diabo quer destruir as pessoas. Então, se a gente se deixar levar por isso, então a gente também se torna um pedaço mundano. Uma parte de nós se torna mundano. E nós não devemos ser, nós devemos ser espirituais. Álcool é a droga mais mortal que existe, né? Claro que muitos iam dizer, não, álcool não é uma droga, né? É um produto químico que a gente não necessita. Talvez o nosso corpo necessite alguns miligramas de álcool por dia, mas vamos dizer assim, essa bebilança de álcool que se faz por aí não é por necessidade, mas é por causa da propaganda, porque empresas querem ganhar muito dinheiro com isso. Esse é o motivo pelo qual, né, os meios de comunicação estão falando beba, 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 beba. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro, não porque eles querem fazer um bem para as pessoas. Olha, nós temos aqui uma fábrica de cerveja que nós fundamos para quê? Para beneficiar as pessoas, porque ela é tão saudável e tal, né? Não, o povo só quer o dinheiro, né? Então, seguidores de Jesus não devem consumir álcool. Por quê? Porque é uma arma do diabo para destruir e porque a gente tem que ser um bom exemplo. Levar as pessoas, incentivar as pessoas a fazer coisas boas e não a fazer coisas ruins. Tá, vamos para a segunda parte dessa aula, que é sobre vestimentas, que é mais um assunto bem, vamos dizer assim, dolorido, por assim dizer, ou que muitas pessoas elas acham, imaginam que eu estou querendo me meter na vida pessoal delas, falando sobre roupas, mas não. Isso é um grande auxílio que a gente precisa prestar para as pessoas, falar sobre vestimentas. Aqui de novo a questão do legalismo, o primeiro título, princípios. Né? Princípios por quê? Porque muitas pessoas eles querem colocar regras, dizer, você tem que usar roupa tal roupa você tem que usar, as pessoas, os crentes têm que usar tal roupa, né? Como eu vi num site de uma igreja aqui da Alemanha, uma igreja bem pequena, colocou lá fotos das pessoas da igreja usando roupas que eram moda há 100 anos atrás. Quer dizer, então existe uma igreja aqui na Alemanha que acha que todo mundo que usa roupas cuja moda não é de 100 anos para trás, vão para o inferno, né? Vamos dizer assim. Graças a Deus são bem poucas pessoas são membros dessa igreja, né? É vamos dizer assim, uma seita, por assim dizer. Coloca uma regra totalmente absurda. Por quê? Porque a regra não é quanto tempo faz que essa moda existiu,
que torna ela santa ou não santa. Mas a gente precisa analisar o que é que numa roupa faz ela ser decente ou indecente. Existem roupas modernas que são decentes, existem roupas antigas que são indecentes. Então não é ser moderno ou antigo, ou ser da moda ou não ser da moda né? Então isso a gente não pode colocar regras fixas. Nós temos que entender o que é o problema. Então, e também as pessoas no tempo de Jesus se vestiam totalmente diferentes do que nós nos vestimos hoje. Então alguém poderia dizer, então nós temos que nos vestir como Jesus se vestia, né? Tem pessoas que pensam assim, também é errado. Nós temos que entender o princípio que está por trás. O que é que torna uma roupa indecente ou decente? Ponto número 1. Terminologia. A maioria das dificuldades que esse tema gera se originam pela mistura dos diferentes termos e conceitos. Os meios de comunicação querem nos ensinar que sensual é igual a belo, né? Então, os meios de comunicação estão falando para as mulheres, seja bela, né? Use essa roupa que é bem indecente, e todos os homens vão te achar bonita, né? Sendo que, na verdade, se trata de uma coisa bem diferente, né? Então, algumas mulheres fazem isso, usam roupas sensuais, e todos os homens olham para elas, e elas estão lá pensando, a televisão tinha razão, eu uso essa roupa, todos os homens olham para mim e me acham bonita, me acham inteligente, me acham simpática, né? Sendo que, na verdade, os homens estão pensando bem outra coisa, né? Bem outra coisa. Por quê? Porque o mundo faz da palavra beleza sinônimo de sensualidade, o que é totalmente errado. Quer dizer, vamos dizer, qual é o motivo que faz um homem olhar para uma mulher? Se é, né, as formas sensuais do corpo dela, então não é uma questão dela ser bonita, mas ela é uma questão de ela ser sensual. Agora, uma mulher pode ser bonita, usar roupas que não sejam sensuais, roupas que sejam decentes e mesmo assim ser bonita. São duas coisas diferentes que nós precisamos separar. Ensinam que estar na moda e chique são a mesma coisa que elegância. Então, os meios de comunicação estão dizendo, você quer ser elegante? Use as roupas que estão na moda, né? Então, são duas coisas diferentes. A elegância, ela é atemporal, quer dizer, eu assisto às vezes vídeos de um pastor bem idoso, que já está com 72 anos de idade, e ele sempre faz os vídeos lá com terno e gravata, né? E daí ele fala, vocês veem a roupa que eu estou usando? Pois então, essa roupa era a roupa que eu usava quando eu tinha 14 anos de idade. Quer dizer, não assim, não está falando que é aquela mesma roupa, mas o mesmo tipo de roupa que ele usava há 60 anos atrás, ele está usando hoje. Terno, gravata, né? Elegância. Ser elegante. Ser elegante não tem nada a ver com moda. A moda, ela quer o quê? Ela quer, de novo, o dinheiro, né? Como a indústria do álcool, que é o dinheiro das pessoas, a indústria da moda, que é o dinheiro das pessoas. E por isso precisa fazer essa confusão. Porque se todo mundo usasse terno e gravata, a indústria da moda ia à falência, né? Porque terno e gravata dura muito tempo, né? Eu tenho ali, né, uns 2 ou 3 ternos que eu ganhei, né? Estou usando anos e anos e anos quando vou na igreja, né? E nunca se acaba, né? Então, a indústria da moda quer vender. E para vender tem que ser sempre coisas diferentes, né? Todo discípulo de Cristo é belo, pois foi criado por Deus. Mas ele não segue os ditames do mundo, da moda e da indústria têxtil. Evita o luxo. Por que as pessoas estão fazendo tanta coisa? Muitas coisas, não só na questão de roupas. Por causa de falta de autoestima. As pessoas se acham feias, você olha no espelho, eu estou feia, eu tenho uma espinha aqui na bochecha, eu sou a pessoa mais feia do mundo, né? Eu sou a última pessoa do mundo, né? Assim pensam muitas jovens bonitas, né? Mas porque tem lá talvez alguma coisinha lá, ficam desesperadas, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que fazer não sei o que, né? E tal, sendo que
Deus criou tudo e disse, e viu Deus que tudo era bom. Então, nós somos bonitos. Toda pessoa é bonita. Só que o mundo ele vem colocar padrões, ele vem dizer, não, só quem é magro e alto e usa um relógio de ouro, isso e aquilo, esse é bonito. Os outros são feios. Né? O que não corresponde à vontade de Deus, não corresponde ao que a Bíblia ensina. Cada um de nós é bonito. Deus nos ama do jeito que nós somos, Ele nos criou assim, Ele não cria coisas mal feitas. Então, nós temos todo o direito de nos amarmos a nós mesmos, de termos uma boa autoestima. Né? O que, claro, não deve cair no extremo errado, de a gente, eu sou o máximo, eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Aí também, né, tá mal entendido, né? Mas muitas pessoas acabam caindo nessa questão de moda e coisa assim por causa disso, problema na autoestima. Claro que o cristão ele deveria, né, cuidar com o que veste e tal, usar roupas limpas e fazer, né, limpas por uma questão de higiene, também porque a gente não quer que as pessoas tenham um nojo da gente, né, procurar se vestir de um modo decente e tal, né, bonito, vamos dizer, combinando as roupas e coisas assim, é melhor, né, é melhor. Mas existe o erro, essa questão de moda e coisa assim, e o cristão não deve seguir, porque a moda está sempre mudando, todo ano é uma moda nova, então para as pessoas sempre comprarem mais roupas. Né? Então aqui, o mundo da moda, próximo título, mundo da moda. Né? O que eles querem, o mundo da moda? Dinheiro, o lucro. E que instrumento que eles usam é a insatisfação das pessoas, porque as pessoas estão insatisfeitas, elas olham no espelho e dizem, eu tô feio, né? Então a indústria da moda fala, olha, mas nós temos aqui uma roupa maravilhosa e você vai ficar cool, né? Como eles falam, cool, quer dizer, você vai ficar, né? Por dentro, você vai ficar do jeito como as pessoas famosas se vestem e tal, né? Então as pessoas pensam, então eu vou ganhar um pouquinho mais de autoestima, né? Com isso. A insatisfação das pessoas. Insatisfação. As pessoas não estão satisfeitas consigo mesmas, acham que são feias e querem resolver esse problema. Mas Jesus faz o quê? Ele nos dá satisfação. Ele nos dá que a gente fique satisfeito com a gente mesmo. E por isso a gente pode viver de modo modesto e econômico também em relação ao vestuário. Porque a gente fica satisfeito com a gente mesmo. A gente não quer ser mais, não quer se aparecer, não quer se mostrar, não tem necessidade disso. E além disso, a maioria dos desenhistas de moda vivem de modo contrário a Deus e por isso não se preocupam em criar roupas que correspondam aos padrões morais cristãos. Sim, porque né, Deus criou a roupa com um certo objetivo, né? Tampar, quer dizer, eu digo criou a roupa assim, porque roupa, nós vamos ver isso, deixa eu ver, eu acho que lá mais para o final, onde que fala né, que Deus, sim, está aqui, Deus pensa em nosso vestuário, né? Então Deus criou a roupa por um motivo, para nos cobrir. E a maioria dos desenhistas de moda, eles querem exatamente o contrário, eles querem né, que o ser humano se perca, que o ser humano faça coisas contra a vontade de Deus. Então eles estão desenhando roupas que né, não cumpram essa função que a roupa deveria ter, tampar o corpo. Então aqui tem o versículo do Salmo 139, 14, que fala sobre essa questão de somos belos. Né? Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Deus nos criou de modo maravilhoso. O próximo título, Deus pensa em nosso vestuário. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Depois da queda em pecado, nudez se tornou um problema. Mas Deus não foi o primeiro que percebeu isso. Não, foi Adão e Eva mesmo, percebendo que estavam nus. Né? Eles perceberam que estavam nus. E o que fizeram? Folhas de figueira para si.
O interessante é que nesse versículo diz, e o Senhor Deus, a Abraão e a sua mulher, fez túnicas de peles e os vestiu. Quer dizer, mas Adão e Eva estavam vestidos, eles já tinham feito ali como é que daria para dizer, tangas com folhas de figueiras, um biquíni, uma mini saia, por assim dizer, né? Com a folha de figueira. Mas para Deus eles estavam nus, porque diz, e os vestiu. Ali não diz que Deus trocou aquela roupa de folhas de figueiras por uma melhor, mais moderna. Não, ele diz, e os vestiu, quer dizer que para Deus aqueles biquínis, aquela mini saia que Adão e Eva estavam usando, aquilo para Deus não era roupa. Aquilo para Deus não cumpria o que uma roupa tinha que cumprir. Por isso que diz, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui não está dizendo calças, não está dizendo bermuda, não está dizendo camiseta, está dizendo túnicas. E túnica significa, uma saia que vai de cima até embaixo. No alemão diz Leibrock. Leibrock significa uma roupa que vai de cima até embaixo, no pé. Né? Então, então não foi camiseta, não foi bermuda, foi isto, uma roupa de cima até embaixo. Cobriu eles o corpo inteiro de peles de animais. E essa foi a roupa que Deus achou a roupa certa que Adão e Eva deveriam usar. Né? Então, muitas traduções usam a palavra roupas. Né? Roupas. Sim, claro que túnica é uma palavra antiga, que muitas pessoas não conhecem. Né? Então, claro, o tradutor ele fica na dúvida. O que eu uso? Usa a palavra roupas, usa a palavra túnica. Né? Então, temos que pesquisar qual era a palavra original. Então, no alemão é a mesma coisa. No alemão usa também Kleidung. Né? A maioria das traduções usa Kleidung, mas a tradução mais correta fala Leibröcke, né? Ou seja, rock seria uma saia, não, um vestido. E Leib é o corpo, vestido para o corpo, ou seja, uma coisa que cobre o corpo todo. Este assunto era tão importante para Deus, né, que ele mesmo fez a ação. Ele fez as roupas para Adão e Eva. Se para Deus esse assunto fosse assim, só um pouco importante, Deus poderia ter falado para Adão e Eva, olha Adão e Eva, essas folhas de figueiras aí de vocês não são algo muito, muito bom, são algo somente meio bom. Vê se vocês daqui a alguns dias, né, arrumam algo melhor. Não, Deus não foi isso que aconteceu. Deus agiu na hora. Ele pegou na hora, fez roupas de peles e colocou em Adão e Eva. Então, foi algo que para Deus foi muito, muito importante. Deus não queria que Adão e Eva andassem lá pelados de biquíni, de mini saia. Ele não queria isso. Ele achou bem importante fazer roupas. Próximo título, nudez. Nu apesar de vestido. Então, hoje em dia, tem muitas roupas que deixam a pessoa nu. Né? Roupas muito apertadas. Existe muita, né? Hoje em dia tal do lycra, né? Lycra aperta a roupa no corpo das pessoas. E aí tem aquelas, né, calças que as mulheres usam, né? Tipo umas meia calça assim, né? Que é colado no corpo da pessoa, né? Então, isso é como se a pessoa andasse nu. É um sistema diabólico fraudulento que serve à sensualidade e à prostituição. Então as pessoas estão lá, eu sou cristão, e aí depois acontece o que? O adultério, e aí a pessoa, mas que horror, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer alguma coisa dessas, né? Mas o que? Mas antes andando lá de modo sensual, né? Andando com as roupinhas apertadas, o que faz uma roupa apertada, né? Seja o homem, seja a mulher, usando essas roupas, está transmitindo para as outras pessoas, né? Vamos dizer assim, uma mensagem subliminar. Está transmitindo
no nível que a gente chama de linguagem corporal, está transmitindo a nível de linguagem corporal uma mensagem para as outras pessoas, dizendo, né, olha, eu quero ser atraente nesta área sexual, eu quero me sentir atraente, eu quero atrair as pessoas para elas olharem para o meu corpo e me desejarem, né? Então, as pessoas que usam roupas muito apertadas, roupas muito decotadas, né, elas estão fazendo isso, quer queiram, quer não queiram. Muitas pessoas não fazem por maldade, não percebem que estão fazendo isso, que estão causando um efeito na cabeça das outras pessoas. E aí depois, aconteceu o adultério, mas por que será, né? Claro, porque tudo começa em algum lugar. Ninguém levanta de manhã e diz, hoje eu vou adulterar, né? Sou uma pessoa fiel, até hoje fui fiel ao meu marido, à minha esposa, mas hoje eu vou adulterar. Ninguém levanta da cama pensando nisso. Só que isso são coisas que vão acontecendo devagarzinho, e o diabo ele tem seus métodos. Então o diabo ele usa, né, essas coisas, como vestuário, acessórios, maquiagem, né? Maquiagem também está servindo para isso, para transmitir mensagens a nível de linguagem corporal. Um batom vermelho, né, transmite uma mensagem no inconsciente, né, dos homens. Está querendo dizer alguma coisa. Mesmo que a pessoa não esteja querendo dizer alguma coisa. Ela não sabe, às vezes a maioria das mulheres não sabe isso, que elas estão transmitindo uma mensagem a nível inconsciente. A maioria não sabe, mas é por isso que a gente tem que tematizar o assunto, falar sobre isso. E antigamente, as primeiras mulheres que usaram maquiagem eram as prostitutas, né? Então, lá, até na Bíblia, né, já há 3.000 anos atrás, a Jezabel, né, com roupas de prostituta, né, com os olhos pintados, né? Quer dizer, já naquela época, as prostitutas, ou enfim, as mulheres mais, né, assanhadas, né, usavam se maquiar. E com isso, né, já naquela época as pessoas percebiam essa questão de, sim, coisas que se transmitem a nível de linguagem corporal. Não precisa pegar uma placa e colar na testa, eu sou uma prostituta, né? E das mais baratas, né? Basta, né? Isso você pode transmitir através da maquiagem, você pode transmitir também essa mensagem. Só que, de novo, né, não é uma questão legalista de dizer toda mulher que usa maquiagem é porque quer se prostituir. Não é isso. O que estou querendo dizer é exatamente o contrário. É que a maioria está fazendo isso sem perceber. E aí depois acontece o pecado e elas, mas como é que pode acontecer isso, né? Sim, né, porque meio que, né, as mulheres que estão usando maquiagem forte estão, por assim dizer, convidando os homens a olharem para elas, a acharem o corpo delas interessante e assim por diante. Então, né, é a realidade, estou falando da realidade. Deixa eu ver aqui. E quem gosta disso é o diabo, né? Próximo subtítulo, sensualidade. Então, o que é sensualidade? Sensualidade é isso, atrair a atenção do sexo oposto para o corpo de uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa, né, se comportar de um certo modo que atraia a atenção do sexo oposto para si. E o que é a sensualidade? Quais os instrumentos da sensualidade? São muitos, quer dizer, eu falei das vestimentas ou da maquiagem, mas, né, tem também, por exemplo, um modo de andar, rebolar, né, ou os olhos, o jeito de olhar, né, o jeito de sorrir, né? Então, enfim, os homens, as mulheres têm muitos instrumentos para transmitir essas mensagens a nível subliminar, a nível de linguagem corporal para as pessoas do sexo oposto. Então, mas vamos voltar à questão da roupa. Por isso que eu aconselho que os casais se analisem mutuamente. Por quê? Porque às vezes uma mulher ela se olha no espelho e ela não percebe que está vestida de modo sensual. Por quê? Porque a mulher normal, heterossexual, né, ela consegue perceber quando um homem é sensual, mas ela não consegue perceber quando uma mulher é sensual. Né? E vice-versa, quer dizer, um homem ele percebe quando uma mulher é sensual, mas não percebe quando um homem é sensual. Então, por isso que a gente tem que se aconselhar mutuamente, tem que estar aberto a isso. Eu tenho que estar aberto a minha esposa me dizer, Rolf, essa roupa que você está usando está chamando a atenção das mulheres. Ou a minha esposa tem que estar aberta a eu dizer para ela, olha,
Beth, a roupa que eu estou usando, né, chama a atenção dos homens para o teu corpo. E isso não é bom. Né? Por que isso não é bom? Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura, né, na mente já está pecando, então não é bom que outros homens fiquem olhando para a minha mulher. Que ela provoque pensamentos ruins na cabeça dos outros homens, e vice-versa. Não é bom que eu esteja provocando pensamentos maus na cabeça das mulheres. Então, por isso, tem que haver esse aconselhamento mútuo, porque a gente mesmo não tem o discernimento. Né? Porque eu sou homem e eu não consigo identificar num homem, se eu olhar para um homem, né, eu não consigo saber se ele é sensual ou não, porque o que me atrai são as mulheres e não os homens. Então, por isso, só minha esposa ela vai saber se eu estou vestido de modo sensual e vice-versa. Para terminar, ou para já quase terminar o assunto de roupa, tem mais um assunto bem importante na questão de roupas. São dois assuntos. A sensualidade, mas tem um outro assunto que é a questão dos gêneros, que hoje está muito na moda. A questão dos gêneros. Deus definiu na criação a diferenciação de homem e mulher, as suas identidades e papéis, os quais se devem se expressar também na vestimenta. Quer dizer, Deus criou o ser humano como homem e mulher. Deus não criou o ser humano como algo neutro, vamos dizer assim. Mas Deus criou a humanidade como homem e mulher. E então existem homens que são rebeldes e dizem, mas eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Ou existem mulheres que dizem, eu não quero ser mulher, mas quero ser homem. Eu não me aceito como eu fui criado, como eu fui criada. Então, um cristão não deveria pensar assim. O cristão deveria pensar, se Deus me criou como homem, eu devo me aceitar como homem. Uma mulher cristã, ela deve pensar, se Deus me criou como mulher, então eu devo me aceitar como mulher. Que seria um ato de incredulidade, de rebelião, não se aceitar como Deus nos criou. Então, quando um homem usa roupas de mulher, quando uma mulher usa roupas de homem, com isso ela está fazendo uma coisa que é abominável. Né? Aqui, Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. É claro que isso não se aplica somente às roupas, se aplica a tudo. De uma pessoa, né, como disse, se aceitar como homem, se aceitar como mulher. Então, em cada cultura existem as vestimentas adequadas a cada gênero. Então, há 2000 anos atrás, em Israel, a roupa de um homem era diferente da roupa de um homem hoje. E naquele tempo, a roupa de uma mulher era diferente da roupa de uma mulher hoje. Mas ainda hoje, existem roupas típicas de homem e típicas de mulher. E existe muita coisa aí no meio, tentando ser unissex. Então, o cristão ele deveria se esforçar para evitar o unissex e procurar usar as roupas mais específicas do seu gênero. Os homens usam roupas mais masculinas, vamos dizer assim, que sublinhem a sua masculinidade, quer dizer, agora no bom sentido, e a mulher usa roupas que sublinhem a sua feminilidade no bom sentido. Não no sentido de sensualidade, mas sim no sentido de ela ser mulher, que ela expressar com isso que ela é uma mulher, e o homem, através da roupa, expressar que ele é um homem, que ele se aceita como um homem. Então, por quê? Porque o mundo, o diabo, ele quer misturar. Ele diz para uma mulher, você na verdade é um homem em corpo de mulher. Ele fala para um homem, você é uma mulher em corpo de homem, coisa assim. É o que o diabo quer, para as pessoas ficarem confusas, porque o diabo não quer que as pessoas pensem com clareza, que as pessoas se aceitem. Ele só quer que as pessoas vivam insatisfeitas e vivem com a autoestima baixa. Por quê? Porque estão sofrendo. Quem está com a autoestima baixa está sofrendo. Deus não... ele... nesse ponto, ele faz a gente ser feliz. Ele diz, você é homem e você tem alguns bilhões de cromossomos no teu corpo que são todos do tipo Y, e provam que você tem o gênero tal. Não há motivo para ter dúvida. Então, isso é muito claro.
E o diabo não, ele sempre quer misturar, para fazer as pessoas sofrerem, falar, não, eu estou sofrendo tanto porque eu sou uma mulher em corpo de homem, estou sofrendo, vou fazer uma cirurgia e não sei o que lá, vou lutar pelos meus direitos. Então as pessoas estão sofrendo, né? Inutilmente, porque eles poderiam simplesmente se aceitar e ser felizes do modo que Deus criou a eles. Dentro desse assunto, feminismo e sexismo, um seguidor de Cristo não adere ao feminismo e ele também não é sexista e nem machista. Quer dizer, na Alemanha não existe a palavra machista, existe a palavra sexista, que significa machista. Então por isso eu coloquei aqui. Então o seguidor de Cristo ele não é nem feminista e nem machista, que a Bíblia nos ensina o respeito mútuo, o amor e o apoio. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que o homem é maior que a mulher, mais importante, e nem que a mulher é mais importante que o homem, mas Deus criou a mulher para estar diante do homem, ou seja, estar frente a frente com ele, no mesmo nível que ele. Está lá, no Gênesis 3, se eu não me engano, que diz isso, né? Deus criou a mulher, Deus criou-lhe uma auxiliadora que esteja diante dele, quer dizer, na frente dele, frente a frente. Então, o seguidor de Cristo, ele não adere nem ao feminismo, nem ao machismo, mas ele pratica o quê? O amor, o respeito. O mundo, ele ensina a luta pelos seus direitos, mas o seguidor de Cristo, ele trabalha para beneficiar o próximo. O seguidor de Cristo, ele não pensa tanto quais são os meus direitos, mas ele pensa como é que eu posso fazer com que os outros tenham os direitos deles. Então, por isso, é algo que Jesus ensina e que nós devemos praticar. Quer dizer, o amor, né? O marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Então, o amor mútuo. Por isso, não há necessidade nem do feminismo, nem do machismo. Dentro desse mesmo assunto, a violência doméstica. Cada crente verdadeiro detesta violência doméstica. Nas famílias onde Jesus é o Senhor, o dia a dia é determinado pela compreensão, apoio, mansidão e perdão. Então, claro que violência doméstica é uma coisa errada, mas acaba acontecendo mesmo assim em muitas famílias cristãs. Mas a gente sabe, quando a gente sabe que há alguma coisa errada, temos que lutar contra, temos que pensar o que podemos fazer para que isso não aconteça mais. Ou se a gente vê que lá o vizinho da gente está batendo na mulher dele, né? Então, pensar o que eu posso fazer para que isso não volte a acontecer. Quer dizer, enfim, denunciar ou uma coisa assim. Ou se uma outra pessoa que também é cristã está fazendo alguma coisa assim, então falar com ele, olha, um cristão não deve fazer uma coisa dessas, porque isso é contra o que Jesus ensinou. Quer dizer, o que eu estou falando parece assim, algo totalmente óbvio, né, no século XXI, mas eu sei que existem até hoje ainda cristãos que acham que é correto um homem bater numa mulher ou coisa assim, né? Então, por isso é necessário falar sobre isso. Para terminar, quase já terminando, contra a correnteza, nadar contra a correnteza do mundanismo, meios de comunicação, mundo da moda, não é fácil. Por isso, praticamente todos os autores bíblicos exortam quanto a isso, né? Lutar contra a correnteza. Quer dizer, o mundo está ali oferecendo, beba, ande na moda, né? E tal. E muitas outras coisas. Quer dizer, isso são apenas exemplos, né? A questão das roupas, da bebida, são apenas exemplos mais concretos, mas é tanta outra coisa que os meios de comunicação estão dizendo. Compre isso, compre aquilo, compre um celular, compre um jogo, compre sei lá o que, compre um móvel, compre uma televisão. Então, o tempo inteiro dizendo, compre, porque eles querem vender, querem ganhar dinheiro. E nós devemos andar contra a maré, contra a corrente, dizer, não, eu não preciso, não é porque a televisão diz que eu preciso de algo, é que de fato eu preciso. Não é porque todos os meus amigos têm televisão é que eu tenho que ter, só como exemplo, né? Ou não é porque todos os meus amigos bebem é que eu tenho que beber, não é porque todos os meus amigos fumam que eu tenho que fumar. Então, como para fumar, eu coloquei só um parágrafo, né?
Que fumar não encaixa na vida de um discípulo de Cristo é bastante óbvio. Por favor, leia 1 Coríntios 3,17. Né? Quer dizer, se alguém quiser aqui argumentar e falar, não, Rolf, é bom que um cristão fume ou coisa assim, né? Ok, eu creio que vai ser bem difícil encontrar alguém que defenda isso, né? Então, só para constar praticamente esse detalhe. Tá, as 3 perguntas que nós logo vamos debater. A primeira: a igreja tem o dever de apoiar os seus membros na santificação. Não, deixa eu só resumir aqui a questão das vestimentas, né? Como eu estou querendo agora sempre fazer um pequeno resumo dos assuntos parciais. Então deixa eu só dar uns 3 toquinhos aqui na questão das vestimentas. O ponto número 1, os princípios. Quer dizer, a gente não pode dizer uma pessoa tem que se vestir com essa roupa X, e essa roupa X é perfeita e santa. As roupas mudam. Jesus se vestia de um modo, nós nos vestimos de outro modo. Na África as pessoas se vestem de outro modo, mas existem princípios, né? O princípio da decência, por exemplo, o princípio de cobrir o corpo e coisas assim. Quer dizer, isso que deve nos nortear. Não é só porque uma roupa cobre o corpo de cima até embaixo que ela é correta, porque existe o lycra que cobre, mas ao mesmo tempo mostra tudo. Então temos que pensar nos princípios, quer dizer, o princípio de esconder o corpo, para não atrair a atenção das pessoas do sexo oposto sobre o nosso corpo. Esse é um princípio, né? Ou outro princípio que eu acabei de falar aqui, né? De, através da nossa roupa, demonstrar que a gente se aceita como homem ou como mulher, usando roupas específicas do nosso gênero. O segundo ponto foi a terminologia, que a gente tem que começar a colocar corretamente o que é sensual, o que é belo, o que é elegante, o que é chique, o que é luxuoso, o que significam essas palavras. Quer dizer, beleza é algo bom. Deus criou tudo belo, então ser belo, uma roupa ser bonita é algo positivo. Agora, ser sensual é algo negativo, atrair a atenção das pessoas sobre o seu corpo, isso é algo negativo. Ser elegante é algo bom. Usar roupas que combinem, roupas bem costuradas, roupas que sejam duráveis e coisas assim, isso é algo bom. Agora, ser chique é algo ruim, ou seja, ficar usando roupas caras, usando roupas de marcas caras só para se mostrar, né? Então, separar as palavras. O terceiro ponto, o mundo da moda, quer dizer, é um ramo da indústria que está querendo lucrar com a insatisfação das pessoas, com a infelicidade das pessoas. Mas nós somos belos, Deus nos criou belos e por isso nós podemos ter uma autoestima boa. O outro ponto, Deus pensa em nosso vestuário, né? Deus não aceitou os biquínis e as mini saias de Adão e Eva com o que eles fizeram com as folhas de figueiras. Deus, para ele, eles ainda estavam nus, por isso ele os vestiu, porque eles estavam nus. Aos olhos de Deus aquilo era uma nudez. Então ele vestiu eles com roupas túnicas, de cima até embaixo. E outro ponto, a sensualidade, né? Sensualidade, e por isso que a minha esposa deve me orientar como eu me visto e eu devo ajudar ela a se vestir por causa dessa questão, porque às vezes uma pessoa está vestida de um modo sensual e não percebe, né? Porque como a gente é heterossexual, a gente não sabe perceber se a gente está vestido de modo sensual. Por isso a gente precisa de alguém do sexo oposto que diga isso para a gente. E a questão dos gêneros, né? De a gente se aceitar como homem, se aceitar como mulher, cada um com aquilo como Deus criou a gente. Isso também é um modo de expressar a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, a nossa confiança. Se eu digo eu me aceito como homem, significa eu confio. Quando Deus me criou como homem, que Ele fez algo certo. Ele não errou quando fez isso. E o último ponto era o feminismo e o machismo. Então, feminismo e machismo e violência doméstica, tudo coisas antibíblicas. O que a Bíblia prega é o amor, a aceitação, o respeito. Tá, agora as tarefas, as perguntas que vamos debater. A primeira pergunta, debater a frase: a igreja tem o dever de apoiar seus membros na santificação. A segunda pergunta, listar argumentos a favor da ideia de que o álcool é uma das mais eficientes armas de Satanás. E terceira pergunta, debater a diferença entre sensual e belo. Essas duas palavras, qual a diferença entre elas? Amém. Glória a Deus.